Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Cinecast, a crítica de cinema de forma fácil e descomplicada para você aprender um pouquinho mais. A gente está aqui com os nossos parceiros aqui, né? Jorge Sinara, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E hoje também Stephanie Mendes. Olá. Stephanie é diretora de arte, né? Isso, você faz o curso de direção de arte na UFG, não é isso? Isso mesmo, estou no 7º período agora do curso de direção de arte na UFG, fazendo meu TCC e me aventurando aí no audiovisual e no teatro. Muitos trabalhos já, né, nessa área de direção de arte, Stephanie? Uai, na medida do possível, mas sim, já desenvolvi bastante coisa, desenvolvi alguns curtas, né, que já estão disponíveis aí na internet. Eu tenho um curto em parceria com o coletivo Drags Goiás, aqui de Goiânia, chama Desmontando. Também já produzi outros 2 curtas, o Trenó e Swan Dance, que foi alguns projetos com colegas da faculdade também. E também já trabalhei aí com algumas peças de teatro, né, o Balcão, Absurdo Isolado, Caso do Babanque, algumas coisas que eu já produzi. E também trabalho com videoclipes, eu tenho uma parceria com o cantor Tair, aqui de Goiânia também. Fiz a direção de arte do clipe Do Jeito que o Diabo Gosta, que está disponível no YouTube. E agora a gente está trabalhando no Nova Era do Tair aí, que logo logo sai também. Mas esse profissional da direção de arte, o que essencialmente ele faz dentro do set, dentro do filme, que aliás começa antes do set, né? Toda aquela concepção visual do filme, né? Dos cenários e tudo. O que efetivamente faz o profissional da direção de arte? O diretor de arte, eu acho que para mim é uma das funções mais importantes, assim, porque a direção de arte ela é a área que vai trabalhar com a concepção visual, né, do audiovisual, daquela cena, daquele filme ou do teatro também. Mas isso quer dizer que a gente vai prestar atenção em todos os detalhes, desde a cenografia, figurino, maquiagem, tudo em parceria e junto, né, em equilíbrio ali com as outras áreas da produção. Seja a fotografia ou a produção, a direção em si, né? Para a gente dar vida mesmo àquela obra, a gente fazer isso, ter uma coerência, uma unidade visual ali, que faça sentido, todas aquelas mensagens que aquela obra quer transmitir, de uma forma que o espectador possa ver e sentir aquilo. E como você deu a dica, falando da sua própria experiência, são várias funções dentro dessa grande função, né? Então, você poderia falar um pouquinho sobre cada uma das funções que envolve direção de arte? Então, a direção de arte é o departamento de arte, né? O diretor de arte é responsável por esse departamento e que vai cuidar de todos os detalhes que você está vendo em cena ali, tudo que está naquele quadro. Então, a direção de arte, ela engloba o figurino, vai englobar a maquiagem, caracterização, aí desde efeitos especiais, envelhecimento, tudo isso. Os cenários, aí vai para a construção mesmo de cenários, mas também os elementos cênicos, objetos cênicos que ou vão ficar só na cena ou que vão ser manipulados pelos atores, né, os prompts, essas coisas. É muita coisa, e é muito repertório visual, Sim. né, também, para poder construir todo esse universo, né? Inclusive para o grande público, né, que imagina o que faz o diretor de arte. A gente está acostumado a ver na televisão aquelas reportagens dos bastidores de novelas e tal, aquelas cidades cenográficas construídas do nada, com outro tipo de material. Aquilo também faz parte da direção de arte. Tá, gente? Então, os filmes que usam máscaras, que usam adereços, tudo isso é pensado pelo diretor de arte. Lógico que tem que ter o roteiro, ele vai passar ali o que está no roteiro, mas na concepção dele. Então, todo esse aparato visual que percebe na tela, o que os atores vestem, né? O cenário que ele atua, é tudo concebido pela equipe de arte através do diretor de arte. Então, chegou um personagem, ele está numa época tal, ele tem as características tal, ele se veste de tal maneira, ele mora num lugar tal. Quais os principais cuidados que você tem que ter na concepção daquela ambientação, daquela caracterização do personagem? Lógico que você vai seguir o roteiro, mas tem alguns pontos principais que a gente tem que ter. Quais são esses pontos, assim, para a gente identificar?
Primeiro passo é a gente se atentar mesmo ao roteiro e entender esses personagens no íntimo mesmo, né? Então a gente vai entender como é que é a personalidade desses personagens, se ele é um personagem mais agressivo, um personagem mais tímido, e a gente vai pensar como que a gente vai traduzir essa personalidade dele de uma forma visual, né? Lógico, pensando isso dentro do roteiro, conversando com todos os outros personagens que estão ali, ou qual que é o ambiente desse personagem, né? Onde ele vive, onde ele mora, onde as cenas, onde elas se passam, qual que é o contraste que esse personagem vai ter com essa cena, qual que é essa coerência que ele tem ali dentro da cena. Eu sempre, quando eu pego assim, alguma coisa para criar de caracterização, de figurino, eu penso muito em como que essa personagem ela vai se sentir naquela situação. E aí eu vou buscando dentro do meu repertório, né, quais elementos, quais cores, quais texturas, quais materiais que eu posso utilizar que vão evocar essa percepção que eu tive da personagem, esse sentimento que ela transmite para mim, esse contexto histórico que também é muito importante, né? A gente fazer uma pesquisa, por exemplo, se a gente está falando de uma obra que se passa em um século passado ou uma coisa assim, a gente tem que estudar bastante essa época para entender quais eram as vestimentas que as pessoas usavam nessa época, quais eram os materiais usados, para a gente não entrar em contradições, né, históricas e tudo mais. Então, parece que dentro do departamento de direção de arte, além da preocupação com a história, né, com o atendimento das exigências do roteiro, a gente também tem o conforto do ator e da atriz que está ali sendo caracterizado, muito maquiado, vestido, né? E aí, nesse sentido, tem até um exemplo aqui no roteiro que eu não sabia. Estudando o roteiro, a gente começa a aprender muitas coisas. E aí aqui fala, por exemplo, do Robert Pattinson, que em Crepúsculo vai usar aquelas lentes de contato coloridas. Ele odiava isso, e esse ódio dessas lentes coloridas acaba gerando uma interpretação. Então, trabalhar com o desconforto do ator também é uma acontece. Possibilidade, com certeza. O figurino é a segunda pele do ator, né? Então, assim, quando o ator veste o figurino, se caracteriza daquele personagem, é o que vai dar vida para isso. E a gente precisa entender também esses jogos, como é que esse figurino vai trabalhar no corpo desse ator, essa lente de contato que incomoda, que faz ele ficar com o olho mais expressivo, assim. Ou também tem casos da gente repensar também nosso figurino, nossa cenografia, enfim, a direção de arte. Por exemplo, tem em Harry Potter, o ator, né, o Daniel, ele teve problemas com a lente, porque o olho do Harry Potter nos livros é verde. E aí, na hora de usar a lente, não deu certo. Então, o que a produção teve que fazer? Mudar a cor do olho no filme, para ele não precisar usar a lente, né? E aí, isso gerou um outro problema no futuro, que quando lá no Enigma do Príncipe aparece a mãe do Harry Potter, né, a Lilian, eles passam toda a série falando que os olhos do Harry Potter são iguais aos olhos da mãe. E quando chega a atriz, ela tem um olho castanho na cena que ela aparece. E aí isso é uma grande incoerência que aparece. No meu ver, né, um desleixo da direção de arte nesse aspecto, sabe? Que aí teria que ter pensado algum outro modo. Se é problema da lente, pensar se fazia alguma computação gráfica ali para alterar a cor do olho, pensar outros caminhos, né, para poder trazer essa unidade, essa coerência. Maravilha. E como é que funciona para você, assim, talvez assim, dentro da sua experiência, qual foi o maior desafio que você teve no trabalho com direção de arte? Olha, na minha vivência, realmente é a questão da grana mesmo. Trabalhar com orçamentos muito, muito, muito reduzidos e direção de arte, o departamento de arte exige dinheiro, não tem como. A gente precisa produzir, a gente precisa comprar coisas, a gente precisa costurar, comprar tecido, produzir cenário não é barato de jeito nenhum. E aqui na minha realidade, por enquanto, tenho fé que vai mudar, Globo, mas realmente é o financeiro, assim, que é o que sempre pega mais, assim, que a gente tem que usar a criatividade, né? Partir para materiais reciclados, partir para catar papelão na rua e usar a imaginação para montar o que a gente quer, né? Isso é maravilhoso, né? A gente poder usar a criatividade dentro de cada uma das áreas, sobretudo direção de arte, que exige tantos artifícios, né? Agora, se for um plano close-up,
Aí existe uma preocupação também, né? O tipo de plano detalhes. que vai pedir o detalhe e, de repente, falta um acabamento porque não teve grana. Exato. Então, né, vai gerando também algumas limitações que são de enquadramento, são também da ordem de outros departamentos. E aí tem que, né? por isso que a direção de arte tem que conversar muito com essas outras áreas, né? A fotografia, principalmente. Porque se o iluminador joga uma luz ali em cima de um figurino, você pode matar o seu figurino, você pode matar a maquiagem que você fez uma maquiagem azul, jogou uma luz azul, cadê a maquiagem? Além dos detalhes artísticos, né, de pesquisa, tem esses detalhes técnicos também. Então, esse falado, alguns memes que geraram aí, a uma certa época, algumas produções de um canal de televisão aí, que eram de uma época de 1000 e alguns anos atrás, e que aparecia coisas no cenário, assim, que eram coisas contemporâneas, assim, no cenário, materiais que nem existiam naquela época, tipos de materiais. É aquela pesquisa histórica do que se realmente usava naquela época, um material que, se não for o mesmo, que seja semelhante, né? Que dê a entender que ele seja semelhante, para dar mais veracidade no negócio também. Então, aquele detalhe técnico, né? Essa coisa de transformar aquele ambiente transportado num tempo e de um lugar totalmente diferente. É uma atenção aos detalhes, aos mínimos detalhes, para não ter esses problemas, né? E não acontecer. Porque é feio, né? Depois você tá ali vendo um filme de época e tem um copo do Starbucks ali em cima da mesa, sabe? Não faz sentido. O que é mais difícil é você pegar uma produção de época, que você tem que fazer toda aquela pesquisa e coisa, ou aquela coisa futurista, surreal. Então, tem um equipamento assim, uma coisa que não existe no mundo real, você tem que conceber aquilo, que libera mais a criatividade do que a pesquisa. Você tem que ter uma pesquisa de tendência, lógico, que vai seguir a linha, mas libera mais a criatividade. Mas o que seria mais difícil, mais complicado, na sua opinião? Ter um caminho mais fácil. Os dois, tudo vai exigir uma pesquisa muito aprofundada. Você pensar, se você está olhando para o passado, é esse olhar atento para o passado. Se você está olhando para o futuro, é mais atento ainda de pensar como é que o do hoje vai evoluir para chegar lá, para a gente também não sair uma coisa muito absurda que é irreal também, né? Pensar sempre nesse aspecto da verossimilhança, da coerência, de como o espectador vai receber aquilo, né? Então, para mim, tudo vai ser difícil. Não tem outro caminho. Você vai ter que estudar, vai ter que estudar materiais, estudar técnicas, estudar a história, estudar política, estudar tudo. Eu confesso que quando o futuro é muito parecido com o presente, eu fico muito decepcionada, sabe? Eu fico esperando, ao contrário de vocês, teve coisas muito absurdas para me tirar um pouco. Mas até o absurdo, ele precisa O absurdo ter precisa da verossimilhança. Exato. Total. E falando em verossimilhança, como a gente está fazendo em todos os episódios, que tal um desafio de crítica? Vai, bora. Né? Então, como crítica, a gente defende a crítica para todos. O que vai acontecer? A gente vai exibir um trecho de uma obra audiovisual. Em geral, é um meme, mas podemos ter surpresas. Olha. E aí, você depois vai ter 30 segundos para comentar. Nossa. Né? A partir da sua vivência, do seu repertório, esse trechinho. Ok, pode vamos ser? lá. Vamos lá, então. O que você tá fazendo? Voltando do trabalho, mas eu não aguento mais. Agora eu só quero descansar. Eu mereço. Bom, eu não posso descansar. Trabalho 16 horas por dia. Quê? Todo dia assim, 6 dias por semana. Mas pelo menos um dia da semana você descansa, né? Que nada, menina. Quando eu tô em casa eu tenho que cuidar dos meus 16 filhos. Olha aqui, ó. Esse é pra você. Que é isso? É um ratinho. Eu sempre trago de brinde lá da fábrica. Credo, como é que você trabalha desse jeito? Eu já acostumei, sua boba. E por que você não reclama disso com seu chefe? Que nada, menina. Ele já tem os problemas dele. Toda semana aparece uma funcionária grávida diferente que ninguém sabe quem é o pai. A esposa dele fica, ó... Você pelo menos ganha bem pra fazer isso? Ganho quase o mesmo tanto que meu marido. Só que aí você subtrai pela metade e divide por 2. Bom, pelo menos no futuro você vai ganhar mais. Então homens e mulheres vão ganhar o mesmo tanto? Não, mas prometo que as suas condições de trabalho vão melhorar. Mas você não tava reclamando do seu trabalho? Olha, se você quiser, eu posso te arrumar um emprego na fábrica. Semana passada, minha amiga perdeu um braço lá em uma das máquinas e abriu uma vaga. Ah, não, sabe o que é? Eu amo o meu trabalho. Nossa, eu adoro meu trabalho, relaxa. Certeza! Tchau, valeu, valeu. Poxa, que pena, né? Que pena! Quem sabe na próxima? Muito bom.
Vamos lá, comentário crítico. Eu achei ótimo. A gente vê que tem um conflito ali de épocas, né? E há uma pesquisa ali, ela traz uma roupa de época, traz os elementos, a maquiagem, caracterização ali, traz um prompt ali, a mudança de cenários, né? Uma coisa que eu reparei foi o contraste entre uma e outra. Uma usa cores mais claras, o cinza, que traz essa ideia de modernidade, mais pro presente, enquanto a outra tá nesse clima mais denso, mais dark, assim, remetendo a esse passado um pouquinho mais sombrio, ou nem tanto, né? Como a gente viu, parece que as coisas não mudaram muito, mas adorei, achei muito coerente, parabéns para ela. Então, infelizmente a gente está quase terminando, né? Gostaria de deixar mais alguma coisa? Só minha admiração por essa área tão importante que é a direção de arte. Conversa com a direção, conversa com a fotografia, conversa com o som, né? Que afinal de contas a gente tem que microfonar, onde vai esse microfone, onde que põe para, né? E que colar é esse? Esse colar faz barulho ou não? Exatamente. Então, assim, a direção de arte é uma área muito importante que integra com todas as outras para fazer a magia acontecer. Então, muito respeito por essa área, viu? Obrigada. Muito obrigado, então, pela presença, Stephanie, Georgia, mais uma vez. Uma parte para a produção que está aí dando suporte para a gente, pessoal da Bold. Até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.